crianças. Salmo de número 118 e o verso de número 1 diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, os que o temem, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei os que me fazem o que pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercam, mas no nome do Senhor os despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como o fogo de espinhos, pois o nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Amém? Nós estamos lendo o Salmo de número 118, e quando a gente vai fazer aquela menção bíblica, né, a gente lembra que a Bíblia contém 1189 capítulos. E a gente sempre lembra, né, o Salmo 117 é o mais curto capítulo, né, que a gente fala. O Salmo 118, ele é considerado o centro da Bíblia, pois há 594 capítulos antes e 594 depois. Ao chegar aqui nos estúdios, eu abri a Bíblia no Salmo 118. Pedi uma palavra do Senhor, o Senhor me deu esse texto para a gente meditar hoje. E é maravilhoso a gente meditar na palavra de Deus. É maravilhoso a gente meditar na palavra e abrir o coração para entender o que Deus está preparando para as nossas vidas. Abrir o nosso coração para aquilo que o céu está preparando para nós. O Salmo de número 118 é o Salmo que nós estamos lendo nesse momento. É um Salmo que nós começamos a abrir o coração para a palavra de Deus. Quando a gente começa a meditar no Salmo de número 118, a gente vai ver o que o céu está preparando para nós nessa manhã, pastor, nesse Salmo. O que Deus tem para nós. Observe que a gente vai perceber que a gente começa já falando da resposta de Deus. O salmista fala, ele diz, olha, digam que a glória, digam que a benignidade do Senhor é para sempre. Casa de Arão, diga que a benignidade do Senhor é para sempre. Ele diz para o povo de Deus, Israel, diga agora que a benignidade do Senhor é para sempre. Todos os que os temem, diga que a benignidade do Senhor é para sempre. E nós sabemos que a benignidade do Senhor é para sempre. Nós sabemos o quanto o Senhor, ele tem abençoado nossas vidas. É interessante que o salmista, ele está agradecendo por coisas que Deus fez. Irmãos, esse texto, interessante a gente falar sobre o Salmo 18, um salmo de agradecimento, né? Porque eu estava meditando o quanto o diabo faz de tudo para a gente só olhar problema e não ver qualidades. E é uma coisa muito complexa, porque quando a gente começa a só olhar problema, a gente tende a viver insatisfeito. Minha gente, eu pergunto a você que está ouvindo essa palavra agora, qual é a falta que poderia ter Adão e Eva no paraíso? Deus planta o Éden naquele lugar, o jardim de Deus. Coloca aquele casal para morar naquele jardim. Tem de tudo lá. Tem proteção de Deus. Tem tudo.
Aí alguém vai dizer, pastor, mas não tinha um sofá, não tinha uma casa. Pastor, mas você prestou atenção que tem gente que olha para aquilo que não tem, mas não consegue agradecer pelo que tem. Outro dia a gente estava na frente da igreja e um irmão, ele disse, minha vida, ele estava com uma bicicleta e ele olhou o irmão com aquelas bicicletas profissional, aquelas que é bem leve, né, que é cara, que tem umas que é bem leve, alumínio, outras tem até de fibra de carbono, né? Eu não sei qual é a marca dessa que o irmão tava, mas ele olhou e falou, a minha vida seria muito melhor se a minha fosse daquela. Do nada, um irmão olhou para ele e falou, irmão, peraí. Irmão, a melhor coisa é aquela que Deus nos deu. Agradeça pelo que o Senhor lhe deu. Aí parou e falou, é mesmo, né? Irmãos, tem gente que ainda para rever, mas tem outros que ficam até com raiva quando alguém tenta corrigir ele, trazer ele de volta para a rota. Tem gente que não gosta, irmão. Tem gente que está fazendo a sua comparação de vida com a vida do outro. Tem gente que não agradece. Eu acho lindo quando ele fala, diga agora, Israel, que a benignidade do Senhor é para sempre. Diga agora, casa de Arão. O casa de Arão pode representar obreiros. Diga, obreiros, que a benignidade do Senhor é para sempre. Diga os que o temem, aquele que não é de Israel, que não é obreiro, ou seja, da tribo de Levi. Os que o temem, que temem o Senhor. Diga agora que a benignidade do Senhor é para sempre. Você já agradeceu a bondade de Deus, a benignidade de Deus? Pastor, mas a minha vida está difícil, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Você já prestou atenção que tem gente que tem mais problema do que a gente? Eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, eu estou insatisfeito. Tem gente insatisfeito com o trabalho, tem gente insatisfeito com o casamento, tem gente insatisfeito com a igreja, tem gente insatisfeito. E eu estava meditando numa coisa. O diabo é especialista em colocar insatisfação. Você sabia que o que fez Satanás sair do céu foi a insatisfação? Você sabia disso? A insatisfação. Ele estava insatisfeito no céu, um querubim da guarda ungida de Deus. Pois é, ele estava insatisfeito. Por isso que ele diz, subirei, farei um trono, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser maior do que o que ele era. Você já parou para pensar que um dia eu falei na igreja e falo às vezes no rádio, queira estar onde Deus quer que você esteja, queira ter somente aquilo que Deus quer que você tenha, queira estar no lugar que Deus quer que você esteja, ter o que Deus quer que você tenha, estar no lugar que Deus quer que você esteja e ser aquilo que Deus quer que você seja. Tem gente que vive insatisfeito, mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano já está em tal lugar, fulano já tem aquilo outro. Agradeça a Deus pelo que o Senhor lhe deu. Peça ao Senhor a misericórdia dele, que ele vai lhe abençoar. Mas tem gente que está insatisfeito. E o diabo continua transferindo a insatisfação dele para alguém. Outro dia eu atendi um casal. Na verdade, uma das pessoas. Um varão, eu estou insatisfeito por isso, por aquilo. E não tinha nada de bom no relacionamento. E depois uma conversa, a gente foi ali com muita paciência, trabalhando e lendo a palavra de Deus. E um dia ele escreveu as qualidades daquela cônjuge que ele disse que não tinha nada de bom. E quando ele começou a escrever, ele viu que tinha muita coisa boa. E aí eu disse, faz a outra lista das coisas que você reclama. E no final, a lista de coisas boas eram muito maiores do que a lista de coisas ruins. Eu disse, por que será que você só lembrou das coisas ruins? Não sei. Sabia que de tanto focar nisso, você fica insatisfeito? Tem gente que está insatisfeito com o trabalho. Aí pede as contas do trabalho sem ter um outro. Aí fica sem trabalho. Tem gente que está insatisfeito na igreja. Pastor, eu vou procurar uma igreja perfeita. Imagina uma igreja que é um lugar que trabalha com pessoas que estão sendo preparadas à luz da palavra para morar no céu. É como um hospital. Você já viu alguém sã, alguém com saúde ir para o hospital? Você vai dizer, sim, pastor, o enfermeiro, o médico, os funcionários, é verdade. Mas eu digo assim, quem mais procura, fora os funcionários, quem tem a obrigação de ir para o hospital? Quem mais procura o hospital? Quem está doente.
Você já teve sadio e disse, eu não tenho nada para fazer, vou passear no hospital. Você vai para o shopping, né? Vai para algum lugar, vai para casa de parente. Só vai para o hospital quando precisa, não é? Pois é, o hospital é lugar de trabalhar a saúde daquela pessoa para ela voltar à normalidade, não é? Quando ela fica boa, ela recebe alta, não é? Mesmo que ela queira ficar lá, ela tem que sair, não é? Pois é. A gente precisa entender que na casa de Deus tem pessoas também que estão ali para ser trabalhadas. Não, mas eu vou procurar um lugar que tem pessoas perfeitas. Boa sorte. Boa sorte. A insatisfação é um perigo muito grande. A insatisfação, ela é perigosa, irmãos. Cuidado com a insatisfação. Ela vai lhe tirar de lugares que Deus plantou você. A insatisfação, ela entra no coração, porque, veja só, Deus abençoou o casal lá no jardim, mas o Satanás, ele vai dizer para Eva, se você comer do fruto ou desobedecer, você vai ser igual a Deus. Quer dizer que Satanás oferece a proposta para ela dar um passo à frente. Se ele falou ser igual, quer dizer que ela era inferior a ele. E o fato, nós somos, irmãos. Nós somos. Deus é Deus. Deus é criador, nós somos criatura. Mas acreditem, Satanás conseguiu convencer que ela poderia ser igual a Deus. Que era melhor ela estar igual e não abaixo de Deus. Satanás continua convencendo pessoas de que elas podem ter mais do que elas devem ter. Satanás continua destruindo o casamento. Saia desse relacionamento. Você vai conseguir uma pessoa melhor. Saia dessa igreja. Você vai para uma melhor. Saia dessa empresa. Você vai para uma melhor. Ah, pastor, mas eu posso realmente desejar ter algo melhor. Ora para Deus colocar na tua mão. Ora para Deus te levar para o lugar que Ele quer. Repito, esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Tenha aquilo que Deus quer que você tenha. Não queira ter aquilo que Deus não quer que naquele momento você tenha. Pastor, e Deus não quer me abençoar? Não estou falando que Ele não quer te abençoar. Eu estou falando que tem coisas que a gente quer que a gente não está preparado para ter naquele momento. Mas o diabo continua trazendo insatisfação aos corações. Lemos a primeira parte do Salmo 118. O salmista chama a atenção de 3 classes diferentes. Diga agora, Israel, Salmo 118, 2. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que o temem. Digam ao Senhor, diga àqueles que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. A benignidade de Deus é para sempre. Agradeça a Deus. O Salmo verso 5, Salmo 118, verso 5 fala: invoquei o Senhor na minha angústia. O Senhor me ouviu e me pôs num lugar seguro. O salmista está dizendo que ele invocou o nome do Senhor no momento de angústia dele. E Deus ouviu o clamor dele e colocou ele num lugar seguro, num lugar largo. Deus responde oração. É Deus que coloca ele num lugar seguro. É Deus que põe ele num lugar largo. É Deus que leva ele para um lugar. Deus levou o salmista para um lugar que Deus queria que ele fosse. Lembra que eu falei que a gente tem que estar onde Deus quer que a gente esteja? Ah, pastor, e como é que eu sei disso, pastor? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim dele leva à morte. Tomamos decisões erradas quando nós não oramos. Leia o Salmo 118, minha gente. Ele diz: invoquei o Senhor da angústia. Ele invocou quem? Ele consultou quem? O Senhor? Ou seguiu o coração dele? O Senhor. Ele seguiu uma direção de Deus ou uma direção de um amigo ou de alguém? Do Senhor. Tem gente que está sendo aconselhado por pessoas que nem crente está. Quem é? Não, eu acho interessante. Quem é que está lhe orientando? Quem é que está lhe aconselhando? Tenha muito cuidado com quem você anda. Tenha muito cuidado com quem vai orientar você. Outro dia, uma mulher, uma irmã, falou: pastor, eu estou vivendo um grande problema na minha casa. Uma filha, ela levou a filha que estava passando por um conflito familiar, levou ela para um determinado profissional lá para aconselhar, e aquele profissional, quando chegou lá, disse para aquela jovem, naquele atendimento, que a mãe estava errada, para um adolescente, morando com os pais,
E o profissional que aquela mãe pagou para aquela pessoa atender e trabalhar ali aquela criança, ali na profissão que ela tinha para acolher. Sabe o que foi que ela fez? Ela disse para aquela criança, para aquela adolescente: você tem que viver a vida que você quiser, os seus pais, eles não podem lhe atrapalhar, você tem que ser feliz. Oxê, a menina voltou, foi pior para casa. Voltou, não, a fulana de tal, lá que a senhora contratou, disse que, não, a senhora tem que me entender, que eu tenho que ser feliz, fazer o que eu quiser. Pronto. O pai já estava para botar de casa para fora, ou pense no desmantelo. Então, quem é que você está ouvindo? Cuidado com quem você está indo pedir um conselho, uma palavra, até pagando. Tem gente que pensa que pagando a pessoa vai... Cuidado, analise. Ele disse: eu invoquei o Senhor na minha angústia. Quem está me dirigindo é Deus. Quem é que está lhe aconselhando? Quem é que está lhe dirigindo? Quem é uma amiga do trabalho? Outro dia, uma irmã, ela dizendo: olha, eu vou me separar, eu vou e tal. 2 casais querem se separar. E ali, naquele movimento todo, a gente conversando e tal. E você vai morar onde? Não sei o que lá. De repente, descobrimos que era 2 casais querendo se separar. E esse casal, 2 amigas, também querem se separar ao mesmo tempo. E uma aconselhando a outra: mulher, eu vou me separar. Por que tu também não se separa? O teu marido é isso, aquilo, aquilo outro. No final de tudo, a amiga que estava aconselhando queria ficar com o marido da outra. Dá para entender um negócio desse? E ela confiando: é minha melhor amiga. Ela quer o meu bem. Queria mesmo bem, viu? Queria o bem mesmo. Quer dizer, se era ruim, por que ela falava mal? Ah, pastor, isso não acontece com todo mundo. Pode ser, mas o salmista, Salmo 118, verso 5, ele consulta a Deus na hora da angústia. O Senhor o ouviu e pôs ele no lugar largo. E ele continua dizendo, o verso 6, Salmo 118, verso 6, o Senhor está comigo, não temerei o homem e o que ele pode fazer. O Senhor está comigo. Olha que coisa ele está declarando. E verei cumprir o meu desejo. O salmista declara: Deus está comigo. É melhor confiar no Senhor do que no homem. É melhor confiar no Senhor do que nos príncipes. Em quem você está confiando? E por último ele fala sobre viver totalmente cercado. Cercaram-me. Ele disse: mas no nome do Senhor os despedaçarei. O salmista, ele professa a palavra, ou profetiza a palavra de vitória. Eles me cercaram como abelha, mas no nome do Senhor os despedaçarei. Ele começa a declarar: cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor os despedaçarei. Em todo momento ele está declarando: no nome do Senhor, esse problema que me cerca, eu os despedaçarei. Deus está falando com você através dessa palavra. Pare de ficar olhando para o problema, olhe para Deus. É melhor confiar em Deus do que no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Pastor, mas os meus problemas surgiram, os meus problemas estão me cercando, mas no nome do Senhor, declare onde você está, no nome do Senhor, eu os despedaçarei. Pastor, mas me cercam como abelhas, declare aí onde você está, no nome do Senhor, eu os despedaçarei. Em vez de falar que vai perder, que vai ser derrotado, declare: no nome do Senhor os despedaçarei. E aqui eu quero concluir com a oração por você que está ouvindo essa palavra, porque no nome do Senhor você vai despedaçar esses problemas no nome de Jesus. Pai maravilhoso e santo, eu oro por essa pessoa, Pai, que parou para ouvir a Tua palavra agora, que parou para meditar na Tua palavra agora, que está abrindo o coração, porque nem todo mundo que ouve e pratica a Tua palavra. A Tua palavra diz: bem-aventurados os que ouvem e praticam a palavra. Meu Deus, visita esse coração que ouve e pratica. Visita também aquele coração que ouviu, mas disse: não, eu vou agir do meu jeito que é melhor. Senhor, trabalhe esse coração obstinado, meu Deus, obstinado em fazer coisas erradas, fazer coisas que parecem bom, mas o final leva à morte. Meu Deus, eu apresento essa vida, Pai, em nome de Jesus, e que haja milagre. Amém e amém. Que Deus abençoe.